E aí, rapaziada, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, eu estarei sendo recebido na Casa da Fera, do craque do apito, o meu grande amigo Valdemar Roberto Fonseca, que tem uma folha de serviços gigantesca prestada à arbitragem do futebol paranaense e brasileiro. Uma resenha sensacional, com muito papo de bastidores e curiosidades sobre a arbitragem no Brasil, seus conceitos, suas opiniões, a atualidade do futebol brasileiro e mundial, a história de vida do árbitro que até hoje é reconhecido em âmbito nacional por sua seriedade, honestidade, dedicação e profissionalismo, com os quais conduziu sua carreira com mais de 24 anos na sua trajetória de sucesso. Desportista nato, nosso querido amigo Fonseca também bate uma bola redondinha desde os tempos do infanto juvenil do Esporte Clube Água Verde. E após a gravação com meu amigo de décadas, sobrou tempo ainda para tomarmos aquela cervejinha trincando de gelada e saborearmos aquele almoço sensacional. Então vamos lá, a partir de agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre o árbitro, o pai de família exemplar, o avô querido, o amigo dos amigos e gente da melhor qualidade, Valdemar Roberto Fonseca. E como eu digo sempre, sextou na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo certinho? Olha só que maravilha, rapaz, estamos sendo recebidos hoje aqui na Casa do Craque, como eu falo sempre, né? Sextou na Casa do Craque da arbitragem, o craque do apito, como diriam aqueles narradores dos bons tempos do rádio esportivo paranaense brasileiro. Autoriza o árbitro, torcida brasileira. A bola já está rolando no Maracanã. Era mais ou menos assim, né? Deixa eu apresentar aqui essa fera, meu grande amigo Valdemar Roberto Fonseca, essa lenda viva do futebol paranaense, futebol brasileiro. Bom, primeiro de tudo, Fonseca, muito obrigado, gratidão por ter aceito o convite e por nos receber maravilhosamente bem aqui na tua casa, porque você tem muita história, você, como eu disse, é uma lenda viva do futebol paranaense, futebol brasileiro, marcou época na arbitragem, tanto do estado do Paraná como em âmbito nacional, desportista. E tava batendo uma bolinha até outro dia aí, rapaz, no campeonato sessentinha. É um dos árbitros de futebol que faz parte do meu hall de amigos que eram bom de bola, cara. Assim como tantos outros que eu vou mencionar aqui nesse podcast e com essa fera. Obrigado, viu, Fonseca? Uma alegria estar aqui com você, meu irmão. É uma honra te receber em casa aqui, cara. Aqui é bate-papo, a casa está sempre aberta e as portas para receber os amigos aí. Você é um deles que a hora que quiser chegar, estamos aí. E tem bastante coisa pra gente falar aí. Maravilha. O pessoal que está nos acompanhando, como o nosso podcast ele é em âmbito nacional, o pessoal tem aquela curiosidade. Mas o que o Fonseca está fazendo hoje em dia? Como é que está o Fonseca? Né? Depois que parou com a arbitragem, está batendo uma bolinha ainda? Está com a rapaziada? Está trabalhando? Não está? Fala um pouquinho do teu momento atual aí, Fonseca. Então, a vida continua. Sim. Após a arbitragem, né, meu? Então, assim que eu encerrei a carreira, continuei trabalhando, afinal precisa trazer o sustento para dentro de casa. E a minha bolinha eu sempre continuei batendo. E hoje eu trabalho na Fiat, e aí estamos aí. Eu estava jogando um futebolzinho até uns 2 anos atrás. Estava jogando o campeonato sessentinha? Joguei o sessentinha até antes da pandemia, né, lá no Vasquinho. E daí, com a pandemia, tudo parou, e a hora que eu retornei, eu já estava trabalhando, daí ficou difícil para jogar os 65, porque os jogos são no meio de semana à tarde. Pô, a rapaziada joga terça à tarde, quarta à tarde. Pois é, mas eles estão aposentadinhos, daí eles podem jogar, eu ainda não, meu. E aí você de vez em quando vai bater uma bolinha com os amigos e tal, e acabei estourando recentemente a panturrilha, rompi a panturrilha. Olha cara, aí, rapaz. Foi feia a contusão e eu não sei se eu não vou encerrar a carreira por aqui mesmo, porque eu acho que não vai dar mais. A última vez que eu tive contigo num evento sensacional
foi em 2015 no Couto Pereira, não sei se você vai lembrar dessa passagem. Eu estava reportando, o Edgar Felipe narrando pela Rádio CBN, era um jogo comemorativo dos campeões brasileiros pelo Curitiba de 1985 contra o time que foi campeão paranaense de 89, que você apitou aquela final em 89 entre Curitiba e União Bandeirantes, né? E você estava nessa festa, depois teve um almoço lá, tudo, uma festa muito bacana que foi para arrecadar alguns fundos, porque o nosso querido Tobi tinha acabado de falecer. Lembra dessa festa que a gente fez lá no Couto Pereira? Como me lembro, cara. O Tobi, a gente tinha uma amizade, ele era muito amigo de um compadre meu lá em Matinhos, ele vivia lá, e ele, o falecido e saudoso Jairo, a gente estava sempre junto lá. E quando houve esse infortúnio da morte dele, o Vavá me liga, o Vavá zagueiro. O Edvaldo Jurk. Edvaldo Jurk. E ele me ligou, nós temos amizade de mais de 30 anos, e daí ele falou, Neno, nós vamos fazer um jogo assim, beneficente, em favor da família do Tobi e tal, e eu queria que você apitasse, porque você apitou a decisão do campeonato de 89 contra daí o campeão brasileiro de 85. Falei, estamos dentro, cara, vamos lá para fazer o jogo, que infelizmente a chuva atrapalhou a renda. Choveu uma barbaridade, né? Atrapalhou a renda, mas foi uma brincadeira muito legal e a família dele, ele lá de cima, deve ter ficado muito orgulhoso dos amigos que se propuseram a fazer aquilo ali, cara. Eu lembro que o Oswaldo veio para cá também, que jogava naquele time de 89. O Mauricião Barba era vivo, né, que já nos deixou, estava ali, que foi diretor do time de 89 no Curitiba. Vieram a maioria, veio o Índio, o centroavante, que fez um gol contra o Edu Coimbra veio também. O Eduzinho, irmão do que era Zico. o técnico do Curitiba. Até eu tenho uma foto lá, você, o Edu Coimbra e o Tião Abatiá. Eu tenho uma foto que nós estamos ali no banco de reservas ali. O Tião Abatiá? O Tião Abatiá estava ali com a gente naquela foto. Tava o Tião Abatiá, tava eu, você e o Edu Coimbra numa foto. Depois eu vejo. Sim, o Abatiazinho nosso. O Abatiazinho. Tá. Eu lembro que veio o Serginho Cabeção junto com o Oswaldo, tava toda aquela turma ali, foi um evento bem bacana. Cara, bem foi legal. Um evento bem interessante. Pena, como já falei, a chuva atrapalhou bastante ali, mas você veja, né? Enfim, daquela época as ali, bênçãos divinas. O meu próprio narrador, Edgar Felipe, meu compadre, um ano depois acabou falecendo em 2016. Tem muita gente partindo. Tem muita gente partindo antes do combinado. É verdade. Espero que eu fique mais um pouquinho. Vai ficar, e vai ficar. Agora, como que surgiu essa coisa da arbitragem, Fonseca? Eu lembro de você... aliás, para quem não sabe, eu conheci o Fonseca em 1973. Eu jogava futebol de salão no tempo da bola pesada, que não podia fazer gol dentro da área. Ele trabalhava com o meu irmão numa loja do Frischmann chamada Badalo Moda Masculina, que foi a primeira loja especializada em moda masculina, que era o point do momento. De moda jovem em Curitiba. Exatamente. Né? E aí eu lembro dele, antes disso, jogando no Infanto Juvenil do Esporte Clube Água Verde, no estádio Orestes Star. Como é que foi sair da bola e veio esse interesse pela escola de arbitragem da Federação Paranaense de Futebol? Como é que é essa história? Cara, é engraçado, porque eu desde criança, eu casei com uma bola e acabou ficando... Eu dormia com uma bola, cara. Eu pegava a bola, deitava, daí a minha mãe, pô, guri, agora é hora de dormir, não é? Mas deixa ela aqui, mãe, deixa ela aqui e tal. E eu dormia com a bola. E assim, pô, você vai jogar uma bolinha aqui, vai jogar uma bolinha ali. Opa, tem um time ali que dá para mim jogar. E fui pro Infanto Juvenil do Água Verde. E aí lá, eu comecei e tal. Quando passei pro Juvenil, conheci a minha ex-mulher. E daí acabei casando, tinha que trabalhar, porque naquela época você não ganhava nada para jogar aquilo ali. Não ganhava nada. E eu tive que trabalhar, foi nessa época do Badalo com o teu irmão Jorge. Cara, figura sensacional. E depois disso eu recebi um convite para ir jogar na Bolívia. Bolívia? Aí mandamos os documentos que precisava, mas daí, a hora que me mandaram as minutas lá, eu ia ganhar menos do que era um salário mínimo na época, que eu falei, opa, eu já tenho filho, eu já tenho... Não vai dar, muito obrigado. E acabei parando com a ali bola, encerrou a carreira. E fui brincar amador. Suburbano, amadorzão. Fui brincar no amador e tal, e continuei trabalhando. E vida que segue. E de repente eu trabalhava num escritório com um amigo,
a gente preparava a documentação para o INSS, para encaminhar a aposentadoria, e um dia chega lá o Rubens Maranhão. Grande Rubens Maranhão. O Rubens Maranhão entrou e tal, oi e tal, daí ele me olhava, ele falava, eu te conheço. Falei, conhece. Aí daqui a pouco ele, eu lembrei da onde, você não jogava no Amador, aí tal, pois é. Você tem porte físico, você conhece bola, vai ser árbitro. Eu falei, não, eu não quero isso aí não, mano. É imposição minha, eu sou diretor de árbitro lá, assumi, você vai lá e vai fazer a inscrição. Eu falei, mas eu não quero. E o Maranhão conhecia, só da maneira do cara, ele já sabia se o cara ia ser bom ou não, né? Não, e ele falava grosso e ele impunha. Ele não tinha meio tempo. Você vai lá e vai fazer a inscrição. Aí, passado alguns dias, eu não fiz a inscrição. Aí ele chega no escritório, e aí, guri, fez inscrição? Eu falei, não fiz. Vai fazer inscrição, cara. Aí eu fui lá, faço. E aí começou a brincadeira, fiz o curso. O nosso paraninfo foi o Arnaldo César Coelho, tinha recém-apitado a Copa de 82. Sim. Então foi um evento bem... E que paraninfo, hein? Foi um evento muito legal. A regra é clara. A regra é Nem clara. sempre. Nem sempre. Nem sempre. Discordo veementemente. E aí, cara, assim começou. Olha aí, que maravilha. Você começa no amador e vai indo. Daí o Rubens Maranhão, na primeira partida que ele me escala, ele vai assistir o meu jogo lá escondidinho. Sem aparecer. Sem eu saber que ele estaria lá. Sem você saber que ele estava lá para fazer uma avaliação. E daí, quando eu fui entregar o relatório da súmula na segunda-feira, ele, pô, guri, leva jeito, hein? Falei, leva jeito do quê? Não, eu fui ver teu jogo. Mas que jogo? O que você apitou sábado. E daí ele falou, não, e daí começou a me soltar, e daqui a pouco... Que maravilha. A coisa aconteceu. Foi crescendo a cada Daí eu dia. vi que eu levava jeito. Olha aí. E você lembra, assim, Fonseca, da tua turma, da tua época, assim, alguma das feras que surgiram junto com você na mesma época? Sim. Você é mais ou menos da época de Tito Rodrigues? O Tito antes. O Tito é antes que você. Tipo Evandro Rogério Román? Bem depois de você. Bem depois de mim. Tá, mas lembra assim... A minha turma de 82... foi a que a federação mais aproveitou árbitros. Olha aí. Nós fizemos o curso em 62, grande? Se não me falha a memória. Cerca, entre árbitros e auxiliares, 40 e alguma coisa que foram aproveitados. E dessa linhagem saiu o Magno. O Carlos Jacques Magno Rodrigues. Tem baita árbitro. José Carlos Megger. E assim por diante. Teve muita gente boa ali, cara. Olha, Fernando Lisoma, O Fernando veio depois. Depois também. Ele foi de uns 4 anos depois. O Roman também foi... Doutor Román, né? Que ele era médico, Román? Não. Quem que era médico que apitava lá? Não vou lembrar. Tinha um que era... Médico é lá do interior lá. Tinha um do interior que o meu amigo também. Eu não vou lembrar agora, me deu um branco aqui. Né? Dois brancos, então. Eu lembro do Román, que ele surgiu mais ou menos na mesma época do Weber Roberto Lopes. Doutor Triques. Lá Henrique de França. Henrique Triques. Doutor Triques. Esse era médico. Ele tem um hospital lá em Guaíra hoje. Olha que bacana, que legal. Agora, aquela época que você surgiu nessa escola... quando o Maranhão era o presidente da escola de árbitros e presidente da arbitragem, departamento de arbitragem, comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol. Além do Maranhão, depois chegou a trabalhar com outros, por exemplo, o seu lá de Londrina, o Afonso Vitor, chegou a trabalhar com o Afonso Vitor? Eu trabalhei com ele em campo. Em campo. Ele apitando, eu auxiliando e tal. Até tivemos aquela final de Pinheiros e Atlético, que deu aquele... 80 e alguma coisa. 84, 80... Estava 1-0 o Pinheiros. Isso. Daí o Wilson, aos 41, meteu por cima do Toinho. E o Dionísio veio correndo, Fonseca impedido. Eu falei, não estava. Ele partiu depois. O Djonga, grande Djonga, que Deus o tenha. Tivemos um entreveiro naquele momento ali, mas depois ele veio me pedir desculpa. Nosso amigo queridão, né? Queridaço, era um queridaço mesmo. Sangue bom. Sangue bom, o sangue bom. Mas que legal. Mas é isso, cara. Que bacana. Agora, naquela época, até estava comentando contigo aqui antes da gente montar o set de gravação,
era diferente. O árbitro, eles faziam o sorteio na federação, na comissão de arbitragem. Você poderia cair como assistente, como árbitro assistente, que na época era chamado de bandeira amarela, bandeira vermelha, ou como árbitro principal, né? Hoje, e já há alguns anos no futebol brasileiro e mundial, o cara que é assistente, ele é só assistente, ele se especializa como assistente, ele não apita, né? Não. Mas naquela época, você fazendo as duas funções... domingo eu vou apitar o Clássico Atletiba, na quarta eu vou ser assistente do árbitro tal que vai fazer Pinheiros e Colorado. Você tinha, na minha humilde opinião, um conhecimento a mais, né? Mais Sempre. experiência, né? Dá mais cancha para você, né? Você pegava muito mais cancha, você via todas as nuances do que pode acontecer dentro de um jogo. Uma visão periférica. Exatamente. De tudo. Porque você correndo, você está vendo determinadas coisas. E auxiliando, você está vendo o campo todo. Você já pega algumas malandragens do jogador, porque você sabe que o jogador ele é malandro, ele podendo engolir o árbitro, ele vai engolir o árbitro. Se o árbitro ele não for malandro igual a ele, vai ser engolido. E assim, mas nessa época, como você citou, não havia sorteio ainda. Era escala. O diretor ele punha escalava. O Paulo César ele vai apitar o jogo tal, o Fonseca vai bandeirar ele e o Maurício vai bandeirar ele. Pronto. Era uma escala, né? Era a escala assim. Depois é que a CBF inventou o tal sorteio e veio para a Federação Paranaense, daí numa cambuca lá iam 3 nomes de árbitros e os 2 bandeiras já eram já escalados. Então um dos árbitros que saísse apitava o jogo. E hoje não, hoje o cara... eles fazem uma escala sorteada, mas... Bom, ali tem, outro papo. Ali tem uma maracutaia, tem alguma coisa ali que... Aí é outra conversa. Mas deve ter uma maracutaia ali que cai sempre, a bolinha gelada cai sempre na mão daquele que... Os mesmos? Os mesmos sempre? Não, o cara tem bastante sorte. O cara é largo. É a mesma coisa que aquele cara lá da máfia dos anões que ganhou 65 vezes na Mega Sena. João Alves. Mas tem, né? Tem. Como eu, acompanhando como jornalista, né, vi aquele depoimento do Armando Marques, né? Dizendo, olha, tem coisas que você vê e tem coisas que você não vê, né? Pô, é brincadeira, né? Aí é sacanagem, o cara... Eu encerrei a minha carreira com 2 anos antes... Do que poderia... Você poderia apitar mais 2 anos. Eu, na época, a idade limite era 45, eu com 43, alguma coisinha, eu resolvi parar. Porque, cara, eu estava enojado com coisas que eu estava vendo. Só falcatrua, sabe? E coisas que te enojavam que partiam de dentro da própria federação, cara. Meu Deus do céu. Então eu falei, não, eu não me encaixo nisso daí. E acabei abandonando e nunca mais. Depois disso eu entrei em estádio 2 vezes. Uma foi nesse jogo do Toby, que eu fui lá apitar. Lá no Couto Pereira, no dia da chuva. E outra vez que eu fui convidado por uma rádio para ir fazer um comentário sobre arbitragem. Foi as últimas 2 vezes nesses quase 30 anos que eu parei. E nada. E não foi mais. Não se aproximou mais do meio da turma. E hoje o futebol perdeu a essência. Cara. Hoje está diferente. Você não acha? Hoje é outra coisa, é bem diferente. Na minha época, ou você tinha competência e se preparava para fazer aquele jogo, porque eu tinha isso, cara. Cada escala que saía, eu me preparava para apitar aquele jogo. Cada jogo era uma história diferente. Cada jogo tinha a sua peculiaridade. Tem aquele jogador chato, tem aquele jogador bandidinho em campo. Então, aquele que gosta de dar uma chegada, dar uma cotovelada. Exatamente. Eu me preparava para enfrentá-los em campo. E eu sempre saía ganhando, porque eu me preparava para isso. E eu lembro que você conhecia, mas a maioria dos jogadores se conhecia pelo nome. Os caras te respeitavam, você tinha respeito por você. Eu não chamava ninguém pelo apelido, você chamava pelo nome. Você chegou a apitar algumas partidas que eu joguei no Iguaçu de Nilo da Vitória, no Moarama, até que eu dei uma chegadinha no Marinho Ram, lá com 5 minutos de jogo, tal. Não me deu o cartão amarelo, né? Mas lá no estádio Lúcio Pipino e tal. Mas você
todo mundo você conhecia pelo nome, rapaz. Chamava todo mundo. Pelo nome. Isso não deixa de ser um trabalho que você fazia, Sim. porque você já chegava preparado para aquela partida exclusiva. Eu tinha a súmula do jogo. Chegava e dizia, por esse C9 aí vai me incomodar. Esse cara gosta de falar, apitar o jogo, né? Que nem o nosso querido amigo Nivaldo Carneiro, né? Cara, o Nivaldão, ele parou de jogar pelada porque ele era muito chato nas peladas. Mas engraçado, quando ele jogava profissional, ele não era chato. Não, ele não era, ele era um cara... Ele era um cara, pô... E sabia o que fazer com aquela canhota, né? Aquela canhotinha fez muito estrago por aí, rapaz. Olha aí, que bacana. E em relação à arbitragem, alguma vez na tua carreira, foram quantos anos dedicado? 24 anos. 24 anos de arbitragem. Chega uma hora o cara... Né? Fica de saco cheio também, né? 24 anos. Como é que eram as viagens naquela época? Vocês viajavam junto, com os bandeiras, com o teu próprio carro? Tinha essa mordomia hoje de hotel, pago por federação, CBF, aquele cachê e tal? Como é que é isso aí? Além da taxa que saía do borderô. Do borderô, né? Aí tinha uma diária para você viajar. E às vezes a gente ia de ônibus quando era muito longe, ou você ia sozinho daqui. E os auxiliares eram do norte. Já eram da região mais próxima. Então, aí a gente ia de ônibus. Mas se não, se fôssemos todos daqui, eu pegava meu carro e vamos embora. Já em Campeonato Brasileiro, pegava viagem avião, tal. Ia para o aeroporto. CBF, aeroporto, tudo bonitinho, viajava. A gente acabou conhecendo quase que o Brasil inteiro. Cara, que aquela proporcionado pelo futebol. Sim, que aquela época você apitava primeira, segunda divisão, série C, tudo. Não era tudo, não. Meio elitizado que nem tem hoje, que o cara que apita a Série A dificilmente cai numa Série B. Naquela época tinha os árbitros FIFA lá em cima, esses só apitavam lá em cima. A outra relação abaixo, que eles chamavam de básico, aspirantes de básico, aí apitava qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente ia... O cara podia pegar uma partida no Maracanã no domingo e na quarta-feira tá apitando um ABC e não sei quem lá. Eu tenho uma história aqui, eu tinha apitado um Atletiba domingo e no sábado seguinte tinha uma decisão do Amador e os dois times de comum acordo pediram na federação que eu fosse apitar. E aí a federação falou, bom, ele vai, mas a taxa vai ser o que ele recebe no profissional. A gente paga. E foram lá, pagaram o joguinho, tranquilo. Não, e não deixava de ser uma atração também no futebol amador, né? Que nem agora, o ano retrasado. Dava tranquilidade para eles jogarem. Que nem a gente vê aí o Rodolfo Toschi Marques apitando a Suburbana Especial, a decisão da Abelha apitou também, né? O menino aí, o filho do Gaúcho, nosso amigo que era fotógrafo lá, né? Apitando, tudo isso daí, dá uma moral para o futebol amador também. Claro. Isso é bacana. Você leva mais, você agrega mais ao espetáculo. É verdade. Que o amador já é sofrido, é abnegação pura, né? É abnegação pura você fazer um dinheirinho para dar um troquinho para o jogador hoje, né? E na época que eu jogava não tinha nada disso. Era aquele pão com bife e aquela cervejinha, lembra? Aquela caçulinha. Muito. Aqui no Ipiranga, aqui embaixo, quando começou o campo do Ipiranga ali, não sei se chegou a apitar ali, que eu marco a turma, os gabardos. Claro. Ó, vai ter um pão com bife na chapa aqui depois, vamos tomar uma caçulinha da tarde. Era bem diferente, né? Era bem diferente. Aquelas... Tem muita gente que fala assim, pô, você é saudosista? Não, cara, mas era legal mesmo. Eu sou saudosista. É uma outra época. Eu não sou saudosista, eu sou realista, que era uma época futebol diferente. Raiz. Futebol raiz. Futebol raiz, era gostoso Você não demais, via ninguém cara. de chuteira colorida, chuteirinha preta. Cara, é muito mimimi hoje. É muito mimimi, cara. Pelo amor de Deus. Por isso que o futebol é pobre hoje. É pobre, que eu digo, de talento, né? Talento. Porque, olha, o que nós temos no futebol brasileiro hoje? Tá difícil. Hoje está complicado. Né? Ah, mas nós ganhamos de 4-0 da Coreia. De quem? Quem é a Coreia? Quem é a Coreia na ordem do dia, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Não, eles fazem bom carro. A Hyundai fazem bom carro. Pelo amor de Deus. Eu digo, olha, os caras ficam viajando na maionese achando que vai ser campeão do mundo com essa seleção, com esse mimimi, sabe? Mudou, são outros tempos. Às vezes eu digo assim, mas será que eu morri? Porque lá naquela época a coisa era tão diferente. Você pegava uma partida que se ia apitar aí, 11 de cada lado ali, 11 craques, todo mundo... 11 que sabiam jogar. Sabiam jogar, os caras que tinham a oportunidade de entrar no time titular não queriam mais sair, jogava-se bola. Era a maior concentração... Comia grama. Era a maior concentração de craque por metro quadrado dentro de campo.
Agora hoje você vê uma gurizada que não quer nada com o troço, sabe? Pelo Os caras, amor de Deus. Hoje o menino começa numa escolinha, ele está com 8, 9, 10 anos, ele já está pensando em jogar no Manchester, já está pensando em jogar no Barcelona, no Real Madrid. Cara, nem sabe se vai ser atleta ainda para jogar futebol. Não, é brincadeira. Sabe? Né? E aí não tem ninguém que os prepare para isso, para a vida. Não para o futebol, como cidadão, para a vida. E hoje não tem mais. Guardadas as proporções, é o que um Dirceu Krieger fazia, o que um seu Hamilton Noff, nosso vizinho aqui fazia, preparando os cidadãos para a vida. Se o cara tivesse uma decepção, fosse no futebol, na arbitragem, isso, aquilo, ele era um cidadão preparado para a vida. O Noff, que eu tenho uma história dele... Grande, seu Hamilton. Ele no Pinheiros. Né? Na base, né? Que era ele e o Cizico no Pinheiros. Daí eu cheguei nele e falei, escuta, eu queria treinar e tal. Do que você joga? Olha, eu sou ponta direita, porque eu corria, eu era lépido. Eu era lépido. Eu jogo de ponta. Me olhou, com esse tamanhinho? Sim, mas eu sou rápido. Vamos ver então. Aí ele me colocou lá, eu dei uns 3, 4 piques, perdi a bola. Ele falou, você não joga nada. Você não joga nada, você só quer correr. Velocista? É brincadeira. Foi engraçado. Grande, seu Hamilton. E como é que era esse apoio em relação à preparação física dos árbitros na década de 80, 90, final da década de 70? A federação ajudava? Tinha um professor ou era cada um por si, tinha que fazer o seu condicionamento físico? Vocês se preocupavam, que você era fininho e tal? O Fonseca, viu, o Maurício, o Léo, ele tinha um bigodão aqui, assim, aquele bigodão, aquele cabelo meio crespo aqui, meio Black Power aqui, assim, ele era cheio de estilo para pintar jogo lá. Mas vocês tinham algum apoio da federação, alguma coisa, na parte física ou não? Nós tínhamos um professor que fazia... Avaliação. A terça e quinta-feira ele ia lá, ministrava o treinamento. O nosso treinamento, mas era... aquele basicão, sabe? Só aquecimentozinho, um piquezinho. O anaeróbico. Só para televisão ir lá e gravar lá para fazer aquele migué. Aí, quando tinha os testes do Campeonato Brasileiro, avaliação física. Aí os caras vinham do Rio para fazer os testes, tá? Aí a gente tinha que puxar. Mas eu sempre estava mantendo. Mas eu corria bem. Eu fazia o meu exercício diariamente, eu saía correr. Pô, tava pingando azeite? Tava pingando azeite mesmo. Eu morei ali do lado do Parque Barigui, uma época, e eu levantava assim, tipo 6h30, e ia correndo até o Parque Barigui, dava 3 voltas e voltava correndo até em casa. Pô, bem pra caramba. Mas eu voava abaixo. Hoje, se eu tiver que fazer um piquezinho aqui, chama a ambulância. Chama a maca. Chama a ambulância que vai dar problema. Na minha época era o Sandu, chama o Sandu pra pegar o cara. Mas eu tô correndo bem ainda, cara. Tá vendo aí? Tá fininho, pô. Tá bem pra caramba, pô. Né? E essa, eu já ouvi muitas entrevistas, até do Arnaldo César Coelho, José Roberto Reit. Eu, como repórter, entrevistei muito, Léo Feldman, tantos outros árbitros que eu entrevistei, aquele o Wilson Carlos dos Santos. Aquele corria. Aquele corria. A gente chamava de Gazela. O Gazela. Mas ele era militar, né? Militar. Pô, o cara fazia aquele tipo de treinamento diariamente. O cara voava abaixo. E eles sempre citavam, Fonseca, esse esquema da diagonal. Isso existe ou é mais um migazão? Não, existe, mas... tem que correr na diagonal, existe. Porque Eu nunca cumpri isso. Nada? Nunca. Você vai relembrar agora, memorizando. Nunca vi essa coisa de diagonal. A diagonal é só para facilitar os dois auxiliares. Você corre aqui onde não tem o auxiliar e você corre lá. Mas, cara, eu preferia fazer diferente porque eu tinha um condicionamento físico bom. Então, aonde estava a bola, eu já estava do lado. Isso evitava a reclamação. Porque a hora que você apitava, em cima. Você apitava na orelha do cidadão, ele queria reclamar, ele via que você estava... Valeu, professor. Estava do lado do cara. Aí estava tudo certo. Então foi... Eu sempre preferi estar no lance correndo. É verdade. E assim, quando você começou lá, assim como
vários jogadores, como eu, por exemplo, né? Quando eu comecei a minha carreira... Mas jogava direitinho também, cara. Jogava direitinho. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha um ídolo no futebol, que era o Cláudio Marques. O Leonardo, meu irmão, era coxa. O Leonardo era coxa. O Leonardo, que trabalhou na Telepar, ele era coxa. E ele me levava nos jogos do Curitiba. Eu vi o Catega jogar. Quando eu comecei a jogar no Pinheiros, em 77, na escolinha, porra, eu queria fazer igual o Cláudio Marques fazia, habilidade e tal. Você, como árbitro, assim, tinha um árbitro referência que você gostava de ver ele apitar, que você achava, dizer, pô, esse cara é um espelho para mim, o cara que apita direitinho e tal, ou não tinha esse negócio? Eu tive um, mas não assim, o jeito em que ele apitava. Eu me espelhei muito no falecido Dulcídio Vanderlei Busquilha. Dulcídio Vanderlei Busquilha. Porque ele se impunha e era peitudo. E foi o que eu tentei fazer e consegui. Apitou a final do Campeonato Paulista de 1977, Corinthians expulsou e Ponte Rui Preta. Rei. Expulsou o Rui Rei, que era o camisa 11 da Ponte, né? Naquela noite eu saí vibrar pra caramba, porque eu sou corintiano. Você é corintiano, né, pô? Aí que tá. Eu sou um corintiano desde a infância, desde que nasci. Geraldão, Palinha. Pô, e aí, cara, eu sei que eu me espelhei nele pelo jeito em que ele se portava em campo. Ele era meio malucão? Era. Mas ele se impunha. Ninguém tirava com ele, não. E eu procurei fazer isso também. Cara. E esse rapaz que tem hoje, que é assistente, que tem sobrenome Busquilha, ele é meio parente do Dulcídio, será? Que eu saiba, não. Não tem nenhum parentesco. Porque Busquilha, né? Tem um aqui na Federação tem um aqui, Paranaense de Futebol, que não vou lembrar. Mas pelo que eu sei, não tem parentesco, não. E além da Federação Paranaense de Futebol, chegou a apitar, Fonseca, por outra federação? Na Catarinense você apitou, não? Apitou? Na Catarinense? Na Catarinense, lá, uma época que deu um problema entre a Federação Catarinense e os clubes com a arbitragem lá, não sei qual o motivo exatamente hoje, já faz muito tempo, e daí eles pediram que árbitro de fora fossem apitar. Então, aqui tínhamos eu, o Magno, Carlos Jaque Rodrigues Magno. Eu, o Magno, se não me engano, o Meger, o Marcondes, eu acho que também. Marcondes, mas, enfim, José Carlos Marcondes. Alguns daqui e alguns do Rio Grande do Sul que vinham apitar. Eles entraram em contato, em acordo com as federações. Quando você não estivesse escalado aqui, eles escalavam lá, e vice-versa. Então, alternavam, né? Era um vai e vem. Viajava direto e apitando na Catarinense também. E aí numa dessas partidas, cara, é uma história interessante até. Eu fui apitar o clássico da rodada, lá em Santa Catarina. O jogo foi num sábado, lá em Chapecó. Chapecó, no Índio Condá lá? Não, o antigo campinho ainda, né? Ainda. O antigo campo, eu não me lembro o nome agora. Mas Chapecoense e Criciúma. Os dois times estavam bem pra caramba, cara. Voando. Aí, estamos no vestiário, chega um camarada, diretor da Chapecoense. Olha, nós temos que ganhar o jogo aí de qualquer jeito e nós temos um dinheiro para vocês. Porra! Eu falei, por gentileza, a porta é essa, faz favor. Não, a porta é essa. E daí eu fiz uma denúncia. Meteu na súmula. Meti na súmula. Caneteou. Meti na súmula. O nosso diretor de árbitros na época era o falecido Lorival Barão. Lorival Barão Marques. Primeiro eu conversei com ele. Foi meu comentarista na Rádio Clube Paranaense. Grande diretor do Vila Fani. Contei a história para ele. Eu já tinha feito um relatório, mostrei para ele e falou exatamente isso. Me faz uma cópia que eu já vou mandar lá para o falecido Delfim, que morreu. O seu Delfim morreu no acidente da Chapecoense. Né? E eu sei que esse cara foi banido do futebol. Ele era o presidente da Chapecoense, depois que eu fui saber. Sim. Ele era um dentista conceituado na cidade lá, Sérgio, não sei das quantas também, não me interessa. E o cara foi banido do futebol. Enfim, e pasme, o jogo foi 4-3 para Chapecoense. Veja como Deus é maravilhoso. Os 7 gols todos de fora da área. Aí, ó. Pum, pum, só pum, paulada na gaveta. Só pombo sem asa, sem aquela... foi pênalti. Nada de lance duvidoso. Nada de lance duvidoso. Olha aí, Deus é muito bom. Quando eu falo que Deus... menino, vai lá e faz a tua. Aí, ó. Deus é maravilhoso. E além desse episódio, teve outras tentativas de gente invadir vestiário. Aqui, ó, tem um videocassete aqui, que eu conto a história do videocassete,
Porque eu, como repórter, eu vi um diretor de futebol oferecendo para um árbitro de São Paulo um videocassete de 4 cabeças e uma televisão de 20 polegadas, aquela de tubo de imagem, para o cara meter a mão. Imagina. Entendeu? Eu vi. Só que daí o time do diretor perdeu e ele deu um pênalti pro time do cara e o cara errou o pênalti. aí é a incompetência do cara, então, não. Não, mas eu lembro. Por isso que eu te falei anteriormente, que eu parei antes da minha época, que eu ainda tinha para apitar, porque eu estava enojado com esse tipo de coisa. Sabe? Eu falei, não, isso não serve, isso não é para mim, não. Pelo amor de Deus. Eu tenho berço, eu tenho caráter, sou um cara simples, humilde, mas vou continuar sendo isso aí. Até me lembra quando eu estava fazendo o curso, nós tivemos aulas jurídicas com o nosso grande José Cadilho de Oliveira. Grande José Cadilho. E ele, numa dessas aulas que ele estava ministrando, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Que ele falou assim, se você não conseguir ser honesto sendo árbitro, largue a arbitragem, mas continue sendo honesto. É aí que tá. Olha que frase. E eu levantei, dá licença, doutor. Seu Cadilho. Esta frase não serve, porque eu já sou isso desde que nasci. Aí, ó. Ele aplaudiu, ele falou, isso parabéns. É caráter. Continue assim. Aí, isso é caráter, isso é índole, personalidade, isso é índole. Caráter. Né? Cara, olha isso não tem preço. Agora, hoje, a arbitragem, né? Naquela época que você apitava, vocês pegavam gramados ruins, vai apitar lá na Vila Maria, lá em Bandeirantes, né? No Comendador Meneghel. Não estou generalizando, mas, nos campos que eu joguei lá tinha campinhos em Cornélio Procópio, lá do 9 de julho, lá 9 de julho, que eu não vou lembrar o nome do estádio aqui, tinha tantos outros estádios que o gramado era ruim, era cheio de buraco, a gente torcia tornozelo, tudo. Era difícil ruim, apitar. difícil. A bola quicava toda hora. Pois é, hoje com esse advento aí de gramado sintético, pois eu acho que deveria ser liberado, tipo assim, regular, geral. Pronto. Acaba isso, cara. Uma placa estourou, vai lá, tira aquela placa, coloca outra, pronto, substitui. O jogador já está aprendendo a jogar, então é um gramado que vai ser a mesma coisa. Porque o cara que é ruim de bola, ele vai se bater na grama sintética, na gramado normal, o cara E tem a contrapartida, o cara que é bom de bola, se ele jogar num time medíocre, ele vai ficar ruim também, né? E vice-versa. Põe aquele cabeça de bagre num timaço, o cara se torna craque rapidinho. É verdade. Aí ele vai. Aí, independente de gramado. Daí. Hoje, eu digo assim, se um Fonseca pitasse hoje com toda essa tecnologia, camisa que não transpira, chuteirinha que pesa 20 gramas, gramadinho sintético, ficava 30 anos apitando futebol. Mas a arbitragem, hoje, o árbitro ele perdeu a personalidade, que é o mais importante. Perdeu a mão. Hoje ele apita, mesmo que ele erra ali, que ele viu que ele errou, deixa que o VAR me chama. Cara, perdeu a essência. E a gente tem visto tantos erros de arbitragem aí. Daí vai pro VAR e o VAR erra. Né? Houve um lance agora, recente aí. Do Palmeiras e São Paulo. Pênalti, o cara escorregou. Escorregou, mas derrubou o outro, sem querer pênalti. É falta. Mas é falta. É pênalti. É falta, é pênalti. Cara, e o VAR não se manifestou. Manifestou, mas por que a CBF falou que eles não iriam divulgar o áudio? Porque teve... um pensou diferente do outro e não entraram em consenso e aí a coisa se põe no ar, daí o bicho pega. Então, mas ali aquele que era o árbitro que estava no lance, não precisava nem do VAR, né? Sim, pelo ele menos estava na no minha lance, opinião, viu o lance. Claro. Põe no carro, como a gente dizia antigamente. Por isso eu acabei de falar que a arbitragem hoje perdeu a personalidade. Essa questão da tecnologia, ela, na minha humilde opinião, ela veio para atrapalhar, Fonseca. Ela veio para incomodar um pouquinho. Pode ser até que tenha lances que você vai ser obrigado a olhar o VAR, isso e aquilo, mas tirou a personalidade do árbitro. O árbitro está inseguro, não sabe se espera o VAR, não espera. Eu me lembro quando o VAR foi implantado, o Eduardo Vieira ele me chamou para dar uma entrevista Meu lá. amigo, comentarista de arbitragem. Foi árbitro, Eduardão, né? Foi árbitro, nosso Eduardo. E foi diretor de árbitros também. Também. E ele me chamou lá para a gente
falar sobre o VAR. Isso naquela época que foi implantado. Sim. E eu falei para ele, cara, eu acho que vai dar muita confusão. Vai tirar a personalidade do árbitro. Isso eu falei naquela época. Lá atrás. E acertei lá na pinta. atrás. Né? Por quê? Mas eu ainda digo mais. O Brasil não aprendeu a utilizar aquele equipamento corretamente. Como é na Europa? Na Europa você dificilmente vê o árbitro chegar lá. Não vai. Só e é rapidinho, mas segue. Não dá 20 segundos. E aqui eles têm que traçar uma linha vermelha aqui, uma linha azul ali. Para. Não, é brincadeira. Muito mimimi. Muita frescura, atrapalha o jogo. Aquilo, por isso que está perdendo a essência o futebol. Por isso, verdade. Geralmente por isso aí. E hoje, Fonseca, claro, eu sei que você adora o futebol amador, está sempre com a turma aí acompanhando cinquentinha, sessentinha, a suburbana, tá no meio aí, tal, com a gente. Mas você costuma assistir o futebolzão profissional, Campeonato Brasileiro, essa coisa, tal, Série A, Série B, tem acompanhado alguma coisa ou chega a dar nojo de ver essa turma jogar bola hoje? Né? Não, mesmo ficando ridículo muitas partidas, eu ainda acompanha também. Não, eu sou um desportista eu nato também, do futebol. Eu chego a sábado que não jeito. Tem nada de trabalho, eu assisto 3 jogos da Série B, um da Série A, mais um não sei o que, você fica direto acompanhando. É o que eu tenho a mania de fazer, cara. O futebol ali, né? E você assim, quando apitava, quando estava na arbitragem, tinha alguma coisa que você gostava de fazer, um método? Uma vez eu entrevistei o Carlos Eugênio Simon, entrevistei ele lá no Serra Dourada, no tempo que o Simon tinha cabelo ainda, que assim, ele não era careca. Tá carequinha pra caramba. E ele dizia, não, ele falou, PC, eu um dia antes do jogo, eu procuro não falar muito, eu gosto de ficar concentrado no meu canto, às vezes fico com a família, isso, aquilo, mas eu já começo a me concentrar um dia antes do jogo, na viagem e tal. Não faço preparação física um dia antes do jogo, né, tal, e aquilo, tal. Para evitar até tinha algum método que você seguia, assim, de concentração, ou não tinha nada disso? Era direto? É o que eu te falei, eu me preparava durante a semana para aquele jogo especificamente ali e tal, e tranquilo, ia pro jogo. E vamos que vamos. E até isso era diferente, né? Porque você tinha que preencher a súmula, entregar na segunda-feira na federação. Diferente. Os caras das rádios ficavam, vai pôr na súmula, não vai? O que ele vai ter invasão de campo? O que vai pôr na súmula? A gente vai na federação para ver lá o que... Né? Hoje o cara faz assim no notebook, e manda e tal. É tudo... E é legal isso, porque eu tenho... xerox de todas as súmulas de jogos que eu... Você tem um acervo aí, Fonseca? Tá tudo encaixotado aí. Olha que maravilha, Tá tudo cara. encaixotado. E, infelizmente eu não tive tempo de mexer para te mostrar alguma coisa, mas isso aí é para outro... Valdemar Roberto Fonseca, parte 2. Parte 2. E você apitou a grande final do Campeonato Paranaense de 1989. Naquele ano, os 2 grandes finalistas foram o União Bandeirante, da cidade... União Bandeirantes da cidade de Bandeirante, lá do Comendador Meneghel, do Serafim Meneghel, e o Curitiba, né, que sagrou-se o campeão. Lá eu acho que foi 0-0 e aqui foi 2-0 para o Curitiba. Foi 2-0. Aqui foi 2-0. Eu lembro que o Tostão antecipou o goleiro na época. Não, era o Devanir, goleiro do União. Ele antecipou seu Devanir no primeiro pau e matou o goleiro, fez 1-0. E o segundo foi um pênalti que o cara... Devanir. Do Devanir, que fez o pênalti. Não vou lembrar se foi o Pecos que cobrou. Cazu. O Cazu. Em cima do Cazu. O japonês voador, o Cazu. Né? E tá jogando até hoje. Tá jogando com quase 50 e poucos anos, 53, 54 anos. Ele quer jogar até os 60 anos. Cazu é brincadeira, rapaz. Ele tá jogando num time da 2ª divisão da Itália, se Olha não me engano. só que da maravilha, Itália ou da Espanha. Que maravilha. Cara, Kazuhiro... Como é que é? Kazuhiro Hiroshi, né? O pai dele era muito amigo nosso, né? O pai do Kazu era um cara sensacional quando ele jogava no Curitiba, né? E um guri humilde, Nossa, humilde de tudo. Assim, e como é que foi apitar aquela decisão no Couto Pereira completamente lotado, o Curitiba, União Bandeirantes? Eu lembro assim, era o Gerson, goleiro do Curitiba, falecido Gerson, que era nosso amigo. Saudoso Gerson. Faleceu aí também, teve um infarto alguns anos atrás. Mas eu lembro que o Tostão jogava, era o Gerson, era o Márcio na lateral direita, acho que era o Batatinha, o Pecos jogava na lateral esquerda. Tinha o Chicão lá na frente, né? Chicão que tinha vindo da Ponte Preta também. Era outro grande jogador. Era aquele time de 89, era muito bom, né? Osvaldo na meia. Osvaldo que fez meio de campo com o Dicá e Marco Aurélio na Ponte Preta. E depois o Marco Aurélio veio para cá também, né? E como é que foi essa
essa passagem tua, essa decisão, cara, ali? Eu me lembro até hoje que o diretor, na época, ele me ligou, ele falou: Fonseca, você está sendo considerado aí o melhor do campeonato? O que você estaria preparado para a final? Eu falei: não escalou ainda? Não escalou ainda? Pô, manda bala, pô. E daí, cara, foi a mesma coisa que apitar um jogo de Santa Quitéria e Vila Fani. Tranquilão. Também já estava com uma experiência ali naquela época ali. Não, os atalhos, como a gente fala, na boleiragem, né? Eu estava novo ainda na arbitragem, mas, enfim, eu me preparei para isso e fui lá. Sensacional. Eu me lembro na hora do pênalti que o Devanir fez. Devanir cometeu? Ele cometeu o pênalti no Casuda e o Pili, ele deu um passinho fora da área. Professor, marca aqui fora. Eu falei: se marcar aqui fora, quem vai ser expulso sou eu, cara. Aí então, que tá. Então tá bom, eu vou pegar isso aí. Pega. Pegou lá dentro. Pegou no fundo. Pegou no fundo. Olha que legal. 2-0 pro Curitiba. E foi um jogão de bola. Foi um jogaço de bola. O Devanir foi um dos melhores em campo. O que ele pegou de bola. Mas o Gerson também defendeu umas bolas. No primeiro tempo, né? O União foi pra cima, né? O União tinha um bom time, cara. E eu lembro que naquele ano, mesmo com o União chegando a decisão do campeonato, o artilheiro do campeonato foi o Tico, que jogava no Matsubara. E o Matsubara montou um baita do time. Daí o Tico veio pro Atlético, né? Pro Atlético. O Tico veio pro Atlético e repetiu também. Fazia gol 3x4. Não, ele era goleador. O Matsubara, você que apitava os jogos lá em Cambará e Andirá, eles tinham uma escola de futebol lá do seu Tsuneu Matsubara, que era uma gurizada, Toninho Carlos, Djalma Bahia. Em Cambará, eles tinham os alojamentos para os atletas que eles traziam do Brasil inteiro. Tinha escola para eles. Olha só. Porque eles davam estudo, era obrigado, ele ia jogar, mas ele era obrigado a estudar. Então, os japoneses lá, o Sueu... E o irmão dele lá, o outro lá. E daí eles traziam, mas eles tinham que estudar. Sim, era uma imposição deles. E era o time, na época, o time brasileiro que tinha mais jogadores vendidos ao exterior. Isso. Eles preparavam o jogador para ganhar dinheiro, porque eles eram empresários. Eu lembro que o Toninho Carlos saiu dali para o Palmeiras, o Nilmar, né? Saiu dali para o Grêmio, né? Lembra? Que hoje mora nos Estados Unidos, grande Nilmar. E ali eles tinham essa empresa para fazer jogador e vender para o mundo. Né? E aí eles ganharam dinheiro. Aí até que um morreu, o japonês morreu, o outro morreu e daí... Sociedade Algodoeira Matsubara. Sociedade Esportiva Algodoeira Matsubara. Na base era muito difícil, porque a gente naquela época... Era um timaço, era o campeão do Sul aqui, Pinheiro sempre ganhava, contra o campeão do Norte lá. Chegava lá, tomava bucha. Era o seu Bolão, lembra do seu Bolão? Bolão, que veio de São Paulo, veio lá de São Paulo, do interior de São Paulo. E revelava grandes talentos ali, né? Ele esteve no Londrina também. Esteve no Londrina. Era uma época que o futebol de base, tanto da chave norte como da chave sul, era forte. Não, mas é o que eu falei, tinha um preparo, tinha um cuidado aqui, né? Eles faziam estudar, eles davam um alojamento. Guardadas as proporções, é o que o Pinheiros fazia aqui na época que a gente teve lá. Aqui era o Pinheiro. Com o seu Raul Passos, né? Aqui era o Pinheiro. Depois com o seu Ayrton Coelho Queiroz, que obrigava toda a gurizada a estudar. A gente estudava no Bardal ali. Aqui a melhor base era do Pinheiro. Era o Pinheiro. Tinha a casa do atleta na Vila Guaíra ali. Que, aliás, ali o Ayrton Coelho de Queiroz está abandonado, dá uma pena. Largado, eu passo quase todo dia ali. Aliás, eu acompanhei essa semana uma notícia aí nas redes sociais, na televisão, no rádio, que infelizmente marcaram o leilão da sede da Avenida Presidente Kennedy para o mês que vem, né? Então vai a leilão a sede da Avenida Presidente Kennedy. É lamentável ver o que o Paraná Clube está passando numa situação... A potência que era... Uma grande potência, o maior parque aquático do sul brasileiro. Do Brasil. Da América do Sul. Da América do Sul. Você lembra os bailes do Havaí que a gente ia lá no Pinheiros, na beira da piscina? Da piscininha ali. Tinha uma estrada ali. Isso, tinha os bailes do Havaí. A gente lembra disso, pô. O baile do Havaí era legal, era bacana. E ali a gente juntava toda a turma gurizada nova, gurizada nova, pô. Né? Adrenalina ali. Que nem o Quinteirinha aqui, quando nós ia na Domingueira, na Estudantina, aqui, que tinha sociedade ali. Era uma época boa. Porque vi muito aí também. Sim, porque você era cria aqui da Santa Quitéria, aqui daquela época, desde a época que se jogou no Infanto Juvenil lá. Aliás, Santa Quitéria sempre foi um celeiro, né? Celeiro, né? Goiaba, Luiz Carlos Goiaba, Ferroviário. Maringá, jogava muita bola. Que canhota tinha o Goiaba, hein? Wilson. Wilson Coimbra, né? Tinha tantos outros aí que saíram daqui. Tivemos um outro aí que eu me lembro, chamava-se Altivir. Altivir, né?
Aí ele foi para o Rio de Janeiro, para o Vasco. Vasco da Gama. Se não me engano. Não, chegou lá, caiu na gandaia. Caiu na noite. Não durou 2 meses, os caras mandaram ele de volta. E tinha o J. Maria, né, daqui também. Pô, o Jotinha, irmão do Liminha, né? Liminha, do Áureo. Que foi o primeiro jogador juvenil do estado do Pará a ser convocado para uma seleção brasileira disputar o torneio de Toulon, na França. Exatamente. Lembra? Foi ele e o Levir. Levir Coupe. Levir era zagueiro e o J. Maria Levir é um bom zagueiro, cara. Levir é um bom zagueiro. Baita do zagueiro. Baita do zagueiro. Começou no Curitiba. Dirceuzinho, né? Dirceuzinho também. Dirceuzinho Guimarães, né? Ali 3 Copas do Mundo nas costas. Hora concurso, cara. Esse jogava uma bola federal. Por isso que eu falo. Foi muito cedo também. Os caras dizem que a gente é saudosista, mas era outra coisa o futebol. A gente é realista. Realista. Os caras jogavam de uma forma diferente. Né? E mesmo aqui, Fonseca, você falou aqui que a Santa Quitéria é um celeiro. Mesmo aqui, se você pegasse o Sapo, o Pansulim, o Tiãozinho, o Pilão... Pilão, porra. Que não tiveram chance no profissional, mas que jogavam uma bola federal. Quantos assim, que surgiram aqui que não tiveram a mesma sorte, a mesma oportunidade. Exatamente. Que se tivesse ido para um profissional, tinham arrebentado. E isso existe no Brasil todo, até o Inca. Aqui, jogava um baita de um atacante, ponta direita. No Brasil inteiro existe isso até hoje. Então, para você ver o potencial que tem, né? São os potenciais que não conseguem chegar a um lugar para que vejam, para que dê uma chance, uma oportunidade para desencarrear, né? É verdade, né? E voltando ao assunto arbitragem, aqui a gente não tem pauta definida, não tem papel, não tem pergunta, o mas assunto tem água, vem, mas tem água, o tem assunto suco. vem, a gente vai e começa e bate o papo e tal. Hoje, nesse naipe que está a nossa arbitragem hoje, você que foi um especialista, é conhecedor, o que tem que ser feito para dar uma moralizada nessa arbitragem nacional hoje, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, a Série D que acabou recentemente com o Barra lá de Balneário Camboriú sendo campeão, né? Uma grata surpresa, eu fico feliz que a gente que sempre está lá em Balneário Camboriú saiu da mesmice. Descentralizou, né? Descentralizou. O que tem que ser feito hoje para melhorar essa questão da arbitragem no Brasil? Eu vou ser bem sucinto. Tecnicamente, tem que haver uma melhora urgente. Urgente para melhorar o nosso futebol, para moralizar o nosso futebol. Senão, cara, vai continuar essa mesma coisa que a gente tá vendo. Eu vou no popular. Os caras são grossos, são ruins mesmo, erram porque são ruins, não é porque são tendenciosos. O cara é ruim, não consegue tecnicamente. Eles não são tendenciosos. É o que eu falei, eles perderam a personalidade em função do VAR. O VAR veio para atrapalhar o futebol brasileiro porque não sabem utilizar o equipamento. Se soubessem, mas se o árbitro ele tem a personalidade, ele apita e tal, o VAR bate no peito, chama para si. Ele tem aqui, já fala, não, eu vi, vai ser, pronto, acabou. Pronto. Não, mas aí vai lá 5 minutos no VAR e assiste e roda de novo e erra. Olha aí, como é que pode, né? Ele persiste no erro, faz besteira. Teve alguma situação ao longo da tua carreira assim que você ficou, por exemplo, teve que sair meio protegido por polícia? Sim. Aquele gesto que a turma fazia aqui assim, camburão, claro. Essa coisa toda no interior, o pau cantava. Lembra de alguma passagem engraçada? Sim, não, na hora não foi engraçado não, cara. O couro comeu? Porque é aquela história, cara. O árbitro é sempre o culpado de tudo que está acontecendo ali, cara. O cara chega na cara do gol, ele perde o gol. O cara bate o pênalti, ele erra o pênalti. Mas o culpado que eles perderam o jogo é o árbitro. É o árbitro. O cara pode ter errado o gol em cima da linha, mas a culpa é do juiz. E houve um jogo meu em Toledo e Atlético. 14 de dezembro, estádio 14 de dezembro. 14 de dezembro. Cara, eu tive que sair dentro de uma Kombi da Telepar... Porque nem a polícia estava dando conta de segurar os caras. Que isso, velho. Eu e os 2 auxiliares, aí os caras da Kombi falaram, entra aqui que eu tiro vocês. Eu falei, beleza, vamos embora. Aí a gente saiu, a gente dava risada, mas na hora foi uma perda. Não, era mas isso é corriqueiro. Isso acontecia muito. Pressão, né? A turma vinha. Nós tínhamos aqueles vestiáriozinhos que cabia só 2 no interior. Lá, quando cabia. Quando cabia. A gente tinha uma dinâmica de trabalho que a gente falava assim, a gente chamava o responsável pelo policiamento, a gente falava,
independente de acontecer alguma coisa ou não, no intervalo sai com a gente e no fim do jogo sai com a gente. Sim. Escolta até o vestiário para evitar problemas e tal. Mas isso era normal, mas que a gente passou alguns perrengues no interior, isso não tenho dúvida. Você já pensou isso faz parte. Se naquele tempo vocês pudessem, como tem hoje aí, o patrocínio do árbitro, né? Pois é, o árbitro usa um marketing, uma publicidade nas costas, uma permuta aí com a Janjão, artigos esportivos, do nosso amigo Dibe na época. A camisa de árbitro é um outdoor assim. É um outdoor, tá quase igual a camisa do jogador de futebol, aquela faculdade Curcaz lá, aquela coisa, tal, tudo... Até nas bermudas hoje. Nas bermudas, hoje a coisa está fantasiada. Na época não tinha nada disso, não. Qual foi o momento mais importante, o ponto alto da tua carreira nesses 24 anos dedicado à arbitragem paranaense e brasileira? Lembra? Todos os momentos foram importantes. Cada jogo tinha uma importância. Desde a suburbana até lá no Maracanã. Eu não teria nenhum assim para destacar esse aqui, não. Porque é o que eu falei, eu me preparava para cada jogo, então cada jogo tinha aquela importância naquele momento. E aquele momento era único. Então, ali foi indo. Como árbitro assistente, que na época a gente chamava de bandeira, bandeira amarela ou bandeira vermelha. Bandeira. Chegou a trabalhar assim com algum papa aí da arbitragem, Maracanã, Morumbi, estádios do Brasil todo e desses grandão aí da arbitragem, tipo um Arnaldo César Coelho, Dulcídio Vanderlei Busquilha, com o Dulcídio eu cheguei... Trabalhou? Com o Dulcídio não, com o... O José Roberto Reit, não. A gente trabalhou com alguns na bandeira quando... na época que era... o Campeonato Brasileiro tinha os auxiliares locais. Daí os árbitros vinham de fora e a gente auxiliava. Os dois auxiliares daqui. Então auxiliei bastante aí, mas assim, nenhum para destacar. Sim. O cara... nenhum assim de... Era uma outra época. E o cara vinha lá para fazer o jogo e fazia dele, ia embora também. Não tinha aquele... não tinha essa coisa de ficar bajulando, puxando o saco do cara que tem hoje em dia. E leva em restaurante, leva em aeroporto. Mas a gente fazia isso. Por educação, sabe? Por parceria, porque, o cara chega no quando o cara era gente boa, parceiro. Exatamente. Se fosse meio trairão, vai lá no... Se dane. Pega um táxi, vai pro hotel. Senão a gente ia no aeroporto buscar, levava no aeroporto, levava para jantar. Sim. Cansei de levar os árbitros lá no Madalosso. O tempo do Hernani, do Gordo? Nosso querido Gordo. Gente boa lá do Madalosso. E eu jogava salão pro time deles na época. E daí eu levava os caras para jantar lá, depois dos jogos. Eles davam garrafa de vinho para levar. Os caras, você com que moral? Os caras são meus amigos, aí tá tudo certo. Que legal. Eu encontrei muito árbitro de futebol jantando com o pessoal daqui no Costelão do Catarina. Cansei de ir ali também. No Costelão do nosso amigo ali do Costelão do Catarina. Levei o falecido Margarida lá do Rio de Janeiro. Meu figuraça, amigo. Cara. Figuraça. Ele subiu na mesa, ele era uma figura. Ele era uma figura. Eu era fã do Margarida, cara. Eu gostava da bagunça que ele fazia. Porque hoje tem o Margarida, que é de Santa Catarina. É o Clésio, meu amigo. Clésio Moreira, meu amigo lá de Itajaí, gente boa, faz uma palhaçada, aqui, cara. Ele tinha pitado... eu gosto de ver ele fazer aquela brincadeira. O Clésio tinha pitado um jogo aqui na Baixada, num domingo, Atlético e Internacional, se não me engano, para o Campeonato Brasileiro. E no domingo seguinte eu fui apitar em Floripa, o Avaí, e ele era meu auxiliar. E aqui a imprensa caiu de pau, mas fez chacota com ele a semana toda, dos trejeitos, a bagunça. Aí eu cheguei lá e falei, Clésio, hoje o jogo é diferente. Se você é a primeira que você fizer a palhaçada lá, eu te tiro e eu ponho o quarto árbitro. Quarto árbitro no teu lugar. Daí ele falou, não, bandeirando, eu fico na minha. E realmente ele tá bonitinho e tal. Mas ele é uma figuraça. Figuraça. E gente boa demais. Você sabe que o cunhado do meu irmão, do Jorjão, o irmão da esposa do Jorge, o Cal, ele tem a lanchonete lá na Praia da Atalaia, lá em Itajaí, e o Clésio tá sempre lá, que tem a pelada todo sábado à tarde lá da turma, uma pelada que existe há mais de 40 anos, e o Clésio vai sempre lá com a turma lá.
Mas ele faz uma festa. Tem o Edson Gaúcho, o Edson Bernardes, nosso amigo também. E ele viaja o mundo, ele é convidado, ele é contratado para ir apitar essas partidinhas. E fazer palestra, apresentação. Ele viaja o mundo hoje. Figuraça. Outro dia teve um jogo aí do Curitiba, anos 90, do time do Praguinha lá, que eles veio, foram jogar, ele veio aqui apitar, daí eles foram em Nova Andradina, até o Renato Rosa foi jogar lá, foi o Renato que marcou esse jogo lá, ele estava apitando lá, uma figuraça. Ele é uma figuraça. O Clésio é uma figuraça, E ele não tem vergonha, cara. Ele faz cada palhaçada dentro de campo, cara. Ele vai se abaixar para pegar a bola, ele vai dando ré assim, encosta no jogador. Puta, ele faz uma palhaçada, que é brincadeira. Ele sai correndo, atravessa o campo inteiro para levantar os braços, daí ele volta. Esse é uma figuraça, cara. Gente boa. Eu acho que tinha que ter mais gente assim aí nessas peladas, nessas brincadeiras. Essas brincadeiras oficiosas, né? Nada oficial. E voltando ao assunto, então eu lembro que eu ia muito ali no Costelão do Catarina, eu cheguei a ver vários árbitros ali com a turma aqui, na época. Eu lembro uma vez, eu vi um árbitro, acho que ele era, não sei se ele era de Salvador, ele estava com o Ricardo Zucchi. Falecido Ricardo Zucchi. Tinha o japonesinho também que apitou aqui no Buaque Morodoni, que era do Exército, que era gente finíssima. Falecido também, né? Puta, era um cara super legal. Você chegou a conhecer o seu Miguel Scripiec ou não? Sim, o seu Miguel que apitou, apitava direto lá em Araucária, no Peladeiro Santa Amélia, o bigodão assim, né? Aqueles mais antigos, os que me antecederam, eu conheci muitos. Fiz amizade com alguns outros, eu já não tinha muita abertura, mas eu conheci muitos. Tinha uns caras bons aí. Tinha uma turma boa ali. Plínio Duenas. Plínio Duenas. Plínio Duenas era meu amigaço, cara. Outro dia eu fiz uma formatura de uma menina que era neta do Plínio Duenas. Eu vi o sobrenome dela. Daí eu falei, você é parente do Plínio Duenas? Você falou assim, poxa, meu avô, moço. Eu falei assim, teu avô foi um grande árbitro. Ela se emocionou, lá na Ópera de Arame. Ela falou, pô, moço, eu me emocionei, meu avô sempre fez de tudo por nós, tal, isso, aquilo. Ele era Tinha uma pessoa espetacular. Sensacional, né? Cícero Salato. Outra figuraça. Tinha umas figuras ali era... E vocês tinham o time de vocês também, que batia uma bolinha, não tinha? Que o Lorival Barão marcava, um futebolzinho... Eu lembro que vocês, de vez em quando, chegaram a jogar lá na chácara da CEP ali, na Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná, que é contra o pessoal da CEP ali e tal. Eu lembro que tinha o time da arbitragem lá, né? Eu me lembro, nós tínhamos um timinho bom. Todo mundo jogava, cara. E aí, um sábado, o saudoso Lombardi Júnior... Imer Macurim Lombardi. Ele marcou um joguinho lá na chacrinha dele, na Saída das Praias. Sim, na Saída para as praias ali. Aí a gente foi lá. Metemos uma sacola neles. Aí, no dia seguinte, ele narrando o jogo. Ontem fizemos um jogo com a equipe de arbitragem. Ele inverteu. Metemos 8-2 neles. E nós que metemos um monte neles. O Lombardi era uma figuraça. Ele falou, na latinha eu não perco, ele falou. Eu lembro de um que apitou, um árbitro que apitou aqui na Federação Paranaense de Futebol, que era goleiro do nosso time aqui no Peladeiro Santa Amélia, antes de seguir a carreira como árbitro, o Sidão. O Sidão pegava bem no gol. Sim. Era um baita do goleiro. Fizeram nosso goleiro. Era o goleiro de vocês. Era nosso goleiro. Sidão jogava bem pra caramba no gol, cara. O Fernando Oman. Mas o Fernando era um mão de alface pra caramba. Mão de pau? Não, alface mesmo, ela batia e virava e entrava. Aí o Sidão assumiu e, ele pegava pra caramba. Ele disputou jogos do SESI também. Ele também. Jogou. E depois que você encerrou a carreira no profissionalismo, depois desses 24 anos, chegou a chegar, como eu vejo muitos até hoje, apitando campeonato de empresa, alguma coisa, isso, aquilo. Eu vejo a turma apitando na Volvo, apitando em tudo quanto é lugar ali. Chegou a apitar alguma coisa assim ou encerrou geral? Encerrei geral. Até hoje me ligam às vezes. Tem um campeonatinho e tal, assim. Muito obrigado. Melhor não. Não quero mais. Se for para jogar, eu vou, mas para apitar... Bater uma bolinha até a gente vai pensar, mas apitar, eu não quero mais. Tenho meus apitos, meus cartõezinhos, meus uniformes estão todos guardadinhos. Guarda tudo isso daí? Tá tudo guardadinho, minha relíquia. Que acervo, hein? É acervo para minha filha, minha neta ali. Olha, que legal. Minha neta era minha bisneta ali. Olha, minha bisneta. Com esse corpinho de lateral direito ofensivo, já tem bisneta, homem. É brincadeira ou o que mais? 70 anos, mas com um corpinho de 80. 70, mas tá bem pra caramba, pô. Tá jogando, mas com um corpinho de 80. Que é isso, não parece que tem 70, mas nem aqui, nem em lugar nenhum, né?
Mas que bacana, tudo guardadinho, esse acervo e tudo assim. E essa Minha piazada de história. hoje em dia precisa saber dessa história, precisa saber desses momentos, de como que era, como é que não era, né? Encarar um estádio no interior, toda essa coisa, como vocês faziam. Todo mundo tinha medo de apitar lá em Bandeirantes, por causa do Serafim. Eu fui jogar várias vezes, fui muito bem tratado pelo Meneghel. Eu tenho uma história dele. Ele teve um problema de saúde e se afastou, né? Aí eu estou escalado União de Bandeirantes de Cascavel, lá no Santa Maria. Ok. Aí daqui a pouco volta o representante com a súmula, né, as assinaturas, e falou: Fonseca, adivinha quem vai ficar no banco? Falei: o Nelson dos Santos? O seu Nelson... Nelson dos Santos? Zé Bisteca? Ele, não, o Meneghel. Seu Serafim. Falei: o Serafim? Ele, aí assinou. Cara, aí eu peguei o meu auxiliar que ia ficar de costas pro banco deles, falei: a primeira que ele abrir a boca, levanta que eu tiro o mal pela raiz. Na hora. 90 e tantos minutos de jogo, nada. Nada. 1-0 Cascavel. Ganhou o jogo, o Cascavel 1-0. Estamos no vestiário depois do jogo, estou lá tomando banho, estou embaixo do chuveiro, batem na porta. Aí o representante foi lá, abriu a porta. Queria falar com o senhor Fonseca. E era o Meneghel. Aí ele falou: é o Meneghel. Eu falei: Serafim. Falei: deixa entrar, eu estou lá no chuveiro. Ele falou: ó, senhor Fonseca, eu perdi o jogo hoje aí, mas falavam tanto do senhor, eu não estava mais acompanhando o futebol e eu quis conhecê-lo. Meus parabéns. Ora, que legal, hein? Falei: que legal. Muito obrigado. Você recebeu um cumprimento de uma lenda do futebol paranaense como era o Foi seu Serafim. Exatamente o que eu falei a hora que ele saiu. Eu falei: pô, uma lenda. Que bacana. Mas é o maior prêmio que eu tenho na minha carreira. Isso não abro mão, é o maior prêmio, não é troféu que eu ganhei, as corujinhas de ouro, chuteira de ouro, nada disso. Apitei a semifinal de um campeonato lá em Cambará, Matsubara e Paraná Clube, gol do Caio Júnior, falecido Caio Júnior, aos 41 do segundo tempo. Luiz Carlos Saroli. Foi o gol que o Manuel Fernandes pegou a bola na lateral e jogou pro Gandula. Aí, 1-0, acabou o jogo, Rubens Minelli era o técnico. Seu Minelli, que lenda, hein? Que lenda. Seu Minelli. Acabou o jogo, ele vem vindo na nossa direção. Eu, os dois auxiliares, ele vem na minha direção. Eu até falei para os auxiliares: vai reclamar? Do quê? Vamos ver o que ele tem para falar. Ele vinha chegando, ele falou: seu Fonseca, porque ele tinha uma educação fantástica. Seu Minelli era um cara... A educação dele era grande, acima de qualquer coisa. Ele vinha chegando e falou: Fonseca, o senhor me dá licença, posso dar uma palavrinha consigo? Eu falei: pode, claro. Eu tenho quase 60 anos de futebol. Pode me acreditar. Foi a melhor arbitragem que eu já vi na minha vida. Cara, aquilo arrepiou assim cara. Na hora. Eu falei: pô, muito obrigado. Eu não soube o que falar para ele, só falei: obrigado. Seu Minelli é um cara... Então esse foi o maior prêmio que eu tive na minha carreira. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, não Fonseca. Tem, isso não tem. Esse, você imagine... Isso vai pro túmulo comigo. Para essa gurizada que está aí hoje em dia acompanhando o futebol e acha que sabe tudo, se o Rubens Minelli havia sido campeão brasileiro em 75 e 76 pelo Internacional, multicampeão por todas as equipes onde passou, vem para comandar o primeiro técnico do Paraná Clube depois da fusão, né? Olha só. Em 76, o título dele, eu infelizmente estava lá e vi o Corinthians perder de 2-0. Fui lá pro Beira-Rio assistir. Foi a invasão corintiana no Maracanã, na semifinal com o Fluminense. Chuva que Deus mandava. Que o Russo perdeu a dentadura. O Russo perdeu a dentadura. Grande Russo volante do Corinthians. E daí foi pra final. E os caras chutando a dentadura dele. Os caras chutando a dentadura do Russo no Maracanã. Olha o que mais. Ele foi dar uma meia bicicleta lá, uma hora lá, e aí eliminou o Fluminense, foi para a final com o Inter, e o Inter foi campeão. Eu só não vou lembrar se foi nessa o gol do Figueiredo ou foi contra o Cruzeiro. O Figueiredo foi um ano anterior, 1-0, e esse foi 2-0, gols do Valdomiro, do Dadá Maravilha e do Valdomiro de falta. Valdomiro de falta. E eu estava bem na direção... No Beira-Rio? Eu estava bem na direção da trave do gol, ela bateu, o Tobias foi, não achou nada, ela entrou. Os caras, pô, não foi. Falei, entrou e saiu.
que ela bateu e saiu, né? Falecido Tobias, que depois veio jogar no Atlético aqui, foi o goleiro naquela decisão do Atletiba de 1978. Tobias no gol do Atlético e o Manga no gol do Curitiba, que deu aquele migué com a mão estourada, que não podia pular, ele fazia assim, não posso pular, e foi lá e pegou o pênalti do Lula. Pegou. E do Paulinho Carioca. E deu o título pro Curitiba. E deu o título pro Curitiba. Como é que pode, hein? Cada história, pô, era brincadeira. Você viu as mãos dele no final de carreira? Eu vi cara, era tudo torto, né? Imagine quantas fraturas ele teve naquelas mãos, cara. Ele faleceu, acho que esse ano, né? Esse ano que ele faleceu agora, o Manga. Foi esse ano. Ou final do ano passado. Não, acho que foi nesse ano agora. Até que o Tusca me avisou que o Manga tinha falecido. Estava morando na casa do artista, na casa dos artistas do Rio de Janeiro. Retiro dos artistas. E Retiro dos Artistas, né? Exatamente. Ele estava morando lá. Mas um baita de um goleiro, assim. E como corintiano, assim, quem foi o maior jogador que vestiu o manto alvinegro que você viu jogar? Cara. Assim que você lembra, Dr. Sócrates, não? Não, Sócrates, pô, mas Rivelino jogava muita bola. O Riva com aquela perninha esquerda fazia miséria e foi o cara mais injustiçado dentro do Corinthians. Olha só. O Reizinho do Parque? O Reizinho do Parque São Jorge. Mas o Corinthians, teve, lá atrás tiveram grandes jogadores, Adãozinho, na meia. Tinha uns caras que jogavam muita bola. Tinha o centroavante que era ruim de bola, mas fazia gol, que era o Lance. Era grosso de bola. O Lance depois veio jogar no Curitiba aqui também. Veio jogar no Curitiba. Mas fazia gol, ele era... tipo Dadá. E ele fez um gol no Jairo, no Couto Pereira, o Lance, no gol da igreja do Perpétuo Socorro, ele pelo Curitiba, o Corinthians veio jogar aqui 1-0 pro Curitiba, o Jairo se estica todo, vai e a bola vai na gaveta, não sei se lembra desse jogo. Não lembro. 79, por aí o Lance jogou no Curitiba e fez um golaço, né? Mas que legal, que bacana. O que você, hoje, atual, em termos de seleção brasileira, tem esperanças? Copa do Mundo, ano que vem, vai continuar essa frescura, esse mimimi? Dá para acreditar, não dá? O que você acha? Em termos de seleção, vai mudar alguma coisa? Né? Enquanto não mudarem... lá em cima. É o pensamento de o que é futebol para se ganhar. Hoje, um exemplo. Você vai para uma Copa do Mundo, você leva mulher, filho, sogra, sogro e ficam juntos. Cara, competição de alto nível, concentração, cara. Concentração, só os jogadores. Virou oba-oba, né? Virou um oba-oba, cara. Então, eu não boto fé nenhuma, não é o Ancelotti que vai... não vejo melhoras. O Ancelotti tá... Coitado, ele não tem material humano também para montar uma baita seleção. E os caras que estão ali, os caras recebem bastante euro lá fora, os caras, você acha que eles vão se quebrar ali? Não, eles vão continuar... eu dou um exemplo, o Neymar, cara. Quando ele pintou era um bom jogador, agora o negócio dele é mídia, polêmica, bafafá, pode encerrar a carreira, pode encerrar a carreira, já fez o que tinha que fazer, seleção para ele já deu, pelo amor de Deus, não me chame esse cara, porque o que a gente perdeu anteriormente com ele, em função dele, porque todo mundo queria jogar para ele a bola. Ele era o centro das atenções. Aí, centralizar nele só, e os outros 10 para jogar? Aí que tá. Então, não. Esquece. Se continuar nessa vibe aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Fonseca, se você tivesse assim fazendo exercício de imaginação, a maquininha do tempo aqui, pudesse voltar no tempo, lá atrás, lá no comecinho, quando você largou o infanto juvenil do Esporte Clube Água Verde, foi para a escola de arbitragem e tal, mudaria alguma coisa ou realmente faria tudo do jeito que você fez? Não mudaria nada. Nada? Nada. Tudo foi experiência de vida. Isso é lição de vida. Não, eu não mudaria nada, não. Se Deus me direcionou para fazer aquilo ali, cara, era para ser feito aquilo ali. Então, nada mudar. Show. Nada mudar. Não, show de bola. Sensacional. Ficou alguma mágoa, alguma coisa, algum ressentimento? Alguém fez trairagem com você na carreira? A trairagem sempre. A trairagem sempre existiu? Sempre existiu. Sempre teve? Mas tirava de letra? Passei por cima. Aí, ó. Passei por cima. Tá vendo? Os caras dizem que não existia trairagem no futebol, né? Existe. Dentro e fora de campo. Isso em qualquer setor. Tem na vida, em todos os setores. Em qualquer setor. Mas a gente que é espiritualizado vai lá e tira de letra. Tira de letra. Eu nunca... eu levei aquilo para
Vida porque eu sabia que eu ia dar uma volta por cima e daqui a pouco o cara, opa, aquele ali acho que não dá certo puxar o tapete dele não. Sim. E aí a coisa vai. Eu sei que você é um cara espiritualizado, eu sei que você é um cara do bem, uma alma boa, um espírito de luz. Deus para você, comando de tudo, sempre, é o sempre. Dono, é o dono. É o nosso Big Boss. Eu agradeço a hora que levanto e a hora que vou deitar, estou sempre agradecendo, cara. Eu só agradeço, hoje eu não peço mais nada, eu só agradeço. Maravilha, show de bola. Maravilha. A gente tem aqui como praxe, quando o convidado aceita nos receber na sua casa, por isso que chama-se Na Casa do Craque. Porque a gente vai na casa do craque, no cantinho onde ele se sente bem, onde ele fica à vontade para bater um papo com a gente. E a gente costuma dar de presente. Léo pega a caneta para mim ali, Léo, tá o Léo esqueceu de pegar a caneta para mim. Tá aqui isso, nessa pequena aqui. Não, nessa aí. E a gente entrega para o nosso convidado que legal, que uma honra. lembrança, um troféu aqui, né? E eu vou fazer uma dedicatória para você aqui. Que honra, cara. Meu amigo Fonseca, amigo das antigas. Oh. É mole, eu conheci esse cara jogando futebol de salão, comendo a bola no time da Badalo. E um polaquinho de bosta, pequenininho, que ia junto com o Jorge, com meu pai, incomodando todo mundo que queria jogar bola. Sim, mas queria jogar bola, queria jogar bola. É justamente assim que começa e que desponta, né? Olha aí, rapaz. Desse jeito. Aqui, ó. Vamos fazer aqui uma dedicatória, né? Enquanto eu vou escrevendo aqui, Fonseca, qual é a mensagem que você deixa para o pessoal que está acompanhando, né, e viu essa história de vida tua, não só para o setor de arbitragem, para quem quer seguir uma carreira como jogador ou não, mas em todos os sentidos da vida, uma mensagem para aqueles que estão hoje iniciando uma trajetória, uma carreira? Perseverança. Tem que correr atrás. Nada cai do céu. Vai atrás, persevere, batalhe e faça isso com amor e com seriedade, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar Dedicação. certo. Dedicação total. Perseverança. Perseverança. Maravilha. Eu já estou terminando aqui, ó, Fonseca. E vou passar para você, só vou fazer aqui Hoje, vou colocar a data de hoje aqui. Beleza. Tá aqui, ó. A data de sexta-feira. Ao meu grande amigo... aqui a gente coloca a data de hoje, da gravação, 11 de outubro mesmo, vai ao ar na sexta-feira, não tem problema nenhum. Ao meu grande amigo Valdemar Roberto Fonseca, um abraço do PC, 11 de 10 de 2025. Gostaria que você lesse o que está escrito aqui, ó. Que honra. Deixa eu colocar o meu auxiliar técnico. É que eu sem auxiliar técnico não enxergo nem o troféu, que dirá o que está escrito. Né? Ó. Na Casa do Craque, com o meu amigo Valdemar Roberto Fonseca, árbitro que marcou época no futebol paranaense e brasileiro. Essa é a nossa lembrança. Agradeço, né? Mesmo. E eu vou pedir que você faça aqui um autógrafo teu aqui, que esse vai aqui para minha casa. Eu moro a 500 metros da casa do Fonseca aqui. Esse aqui eu mantenho lá em cima, guardado de lembrança de todas as celebridades do mundo esportivo que passaram pela Casa do Craque aqui, né? Então tem gente da imprensa, do rádio, da televisão, da arbitragem. Da arbitragem, o Fonseca é o primeiro que está participando com a gente aqui, né? É o primeiro. Abriu as portas aí. Vamos ver se a juizada se anima aí a dar entrevista para nós aí, bater papo conosco aqui agora, na sequência aí. Fonseca vai abrir as portas aí, vamos bater um papo com essa rapaziada aí. Apita o árbitro, torcida brasileira. Como diria Edgar Felipe. Fiore Gilhote. Abre-se as cortinas. 44:30 do segundo tempo. A última volta do ponteiro, né? Eu lembro quando ele fazia o Cantinho da Saudade na Rádio Record. Por onde anda? No Cantinho da Saudade. Ele fazia mais ou menos isso que a gente faz no rádio. Isso aqui só e resgatava a história de um ex-jogador, de um ex-técnico na época. E ele dizia, no Cantinho da Saudade. Ao amigo de décadas, um abraço do Valdemar Roberto Fonseca, nosso Fonseca, 11 de outubro de 2025, está aqui, registrado. Espero que você tenha gostado de participar desse bate-papo. Mais alguma coisa que você queira colocar nessa história bonita que você tem aí, 24 anos de dedicação à arbitragem, né? Tanto paranaense como brasileiro, uma experiência incrível, um homem que mantém um acervo aí, como ele falou, né? Desde os uniformes, desde cartões, súmulas de jogos, tudo. Você é uma enciclopédia, uma lenda viva do nosso futebol, Fonseca. Eu só tenho que te agradecer, realmente foi uma honra
desde aquele momento que você me ligou para a gente fazer, eu falei... Isso aqui já estou tentando faz tempo. Eu já topei de imediato, porque, pô... Só foi adequar a agenda do homem. Até pela nossa amizade de décadas mesmo, assim como eu escrevi ali, cara. É uma honra sempre, as portas estarão sempre abertas, a hora que quiser aparecer, estamos aí. E a gente, antes de encerrar, temos que mandar um abraço pro Jorjão, lá em Itajaí. Ô, Jorjão. Jorjão dos Canários, Jorge Luiz Tima, teu amigo desde 1973, o Jorge é meu irmão, né? Amigo Jorge... do Fonseca aqui, lá da década de 70, e que jogava uma bolinha de lateral direito ali. Ele jogava direitinho. O Jorginho ia bem, né? Ele há de lembrar do nosso time do Badalo lá, que era difícil perder, né, meu? Era um timaço. Era um timaço. Com a bola pesada lá. Nós éramos em 5 homens que trabalhavam naquela loja, só 5, e os 5 jogavam. Direitinho, né? Então nós tínhamos um timinho de salão, a gente incomodava muita gente. Rapaz. Eu fui assistir algumas vezes vocês lá para aqueles lados do AU, daqueles cantos lá. A gente ia jogar, todo sábado a gente tinha um joguinho em algum lugar. Era o tempo que a piazada, todos eles tinham o Black Power, aquele cabelão Black Power. Meu não era bem Black Power, o meu era era carneirinho? Era carneirinho. Era encaracolado e comprido, meu. Mas boa época. Bacana. Boa época. Aí, hoje... Fonseca, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Tamo junto, meu amigo. Nós tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso aqui com o nosso querido Valdemar Roberto Fonseca, árbitro que marcou época no futebol paranaense, no futebol brasileiro. E assim, estamos encerrando mais um episódio, como eu digo sempre, sextou na Casa do Craque. Valeu, rapaziada!